Pode sentar, vou cansá-las não. Glória a Deus. Felizes estamos por estar aqui, Lagoinha Tietê, conhecendo vocês. Obrigada. Olha que alegria ver vocês. A Manu, Dom Kids, está por aí. Que bênção, glória a Deus, prazer rever. Eu quero aqui agradecer ao nosso Deus, nosso Senhor, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Nosso coração está muito grato, feliz, regozijando na presença do Senhor, feliz de estar aqui revendo. Quero liberar palavras de gratidão e honra aos pastores dessa igreja, pastor Eliseu. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, pastora Laís. Glória a Deus, Deus abençoe, coisa rica. Que gratidão, que alegria estar aqui, tocando no que vocês estão gerando, aquilo que vocês estão carregando. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança, por estar aqui. É uma grande alegria para mim. Glória a Deus. Feliz demais, Nata está comigo, irmão Wagner. Glória a Deus, filho, Deus abençoe. A minha pitoca também, Pietra, deve estar por aí. Glória a Deus. Feliz demais em estar revendo Jardim Esplanada, né? Da Assembleia de Deus ali, de Cerquilho, coisas ricas, lindeza, glória a Deus. Jaque, meu Deus do céu, que alegria ver vocês, que alegria rever vocês. Meu amor, amo vocês. Bi, coisa rica, meu Deus do céu. Estou em casa, glória a Jesus. Eu não quero cansá-las. Então já pegue a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, mas em contrapartida, olhe para essa mulher do seu lado aí, olhe para ela e fale assim: coisa rica! Ai, que coisa mais linda. Agora olha para a pessoa atrás de você, porque talvez você não olhou para a pessoa atrás de você. Fala para ela: coisa rica! Isso aí, que coisa mais rica, gente. Eu amo isso, sabe por quê? Porque eu só falo para falar coisa rica. Aí já surge um abraço, um sorriso. Às vezes a mulher já pega assim, já abraça, já dá um sorriso. É muito lindo isso, né? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. Quando a pastora me falou sobre o tema mulheres aliançadas, né? Mulheres que brilham aliançadas, shine aliançadas. Eu fui orar ao Senhor, pedi uma direção do Senhor sobre o rumo da palavra profética que Ele queria lançar ao nosso coração. E no mesmo instante o Senhor me levou a esta passagem de Elias. Então acompanhe comigo 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. Diz a palavra do Senhor: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Vamos para o versículo 8, que diz: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva fez
foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. E você diz amém por essa palavra? Aleluia. A palavra de ordem que o Senhor gerou no meu coração, eu vou precisar da sua ajuda para ministrar de forma profética o coração dessa mulher que está do teu lado. Que lado, Ruth? A tua direita, a tua esquerda, e atrás de você, na sua frente também, se tiver. Você vai liberar dizendo: é tempo de provisão. Depois do 3, vamos lá no 3, calma aí, no 3. Isso, porque é com convicção. Meu Deus, é com convicção. Cadê a cara de profeta aqui que é convicta? Franze a testa assim mesmo, Lu. Franze a testa assim, já 10 mil cai à direita. Isso, só de franzir a testa. Então é 1, é 2, é 3, libera a palavra do Senhor. É tempo de provisão. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantas creem nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Mas para viver o tempo de provisão tem um segredo. Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que entendemos. E nem é do jeito que queremos. Tem princípio para viver provisão. Tem princípio para viver o extraordinário, mesmo quando tudo está escasso, quando tudo está ruindo, quando tudo está dando errado. Há um segredo. E o segredo é um só: aliança. Há duas formas de se viver. A primeira forma é por contrato. Eu até trouxe aqui um contrato. A primeira forma de se viver é por contrato. A outra forma de se viver é por aliança. As relações se mantêm assim. As dinâmicas das relações se dão apenas de duas maneiras: ou por contrato ou por aliança. E nós vamos ver que na dinâmica de contrato, como que funciona a dinâmica de contrato nas relações? A gente vive cobrando. Eu preciso que a pessoa me entregue. Eu vivo exigindo. É a dinâmica de contrato. A dinâmica de contrato, ela vai cobrar, ela vai exigir. Mas a dinâmica de aliança, ela não exige. Ela se move por fidelidade. Ela se move não por conveniência. Ela se move por aquilo que é além daquilo que se enxerga, além daquilo que se vê. Não é por aquilo que eu recebo, é principalmente por aquilo que eu entrego, aquilo que eu sou capaz de entregar. Então, contrato é baseado em troca. O contrato vai dizer: eu dou se eu recebo, eu oro se oram por mim. É uma moeda de troca. Eu vou abraçar se me abraçam. Eu cumprimento com a paz se me também dá a paz. Porque se não me cumprimenta, você já viu, pastor? Fulano passa de mim na rua, nem cumprimenta, e você parou para cumprimentar? Ou você viu, ficou chateada e falou assim: fulano é metido, fulano é crente, eu não vou mais naquela igreja não vou falar mais com fulano. Contrato se move assim. Espera para entregar. Espera ter algo para entregar. A aliança é diferente, porque a aliança não depende do que o outro libera. A aliança depende do que eu sou capaz de entregar. E isso é forte, porque o contrato, o vínculo depende de desempenho. Se os benefícios forem menores que os custos, então é simples assim: eu rompo com o vínculo. Contrato é isso. Se eu entendo que eu não tenho benefício daquela relação, eu corto o vínculo. Eu não sou mais amigo, não converso mais, não mando mais mensagem, não cumprimento, não vou mais na igreja, não oro mais, não jejuo mais por ele e por ela. Eu não movimento mais, não vou na casa, não fico amigo mais. Essa é a dinâmica de contrato. Por isso que contrato tem cláusulas. Por isso que contrato tem rescisão e tem prazo. Mas a aliança é diferente, não se movimenta por conveniência, não se movimenta por cláusulas, não se movimenta por benefícios. O problema é que muitas vezes nós estamos trazendo essa dinâmica de contrato para as nossas vidas. Estamos nos movimentando assim sem perceber. No casamento, eu só abraço se o marido abraça. Eu só digo eu te amo se eu recebo presente. Eu só vou e sou carinhosa
se tudo está bem, porque do contrário é bicão de fusca a semana toda, porque não tem o que eu quero, não faz na hora que eu quero, então é dinâmica de contrato, mas não é a dinâmica que Deus trabalha. Aí nós vamos na amizade e muitas vezes estamos nos comportando assim. Eu só sou amiga porque se me convém, se me entrega o que eu quero, se me entrega o que eu espero. E se eu tenho essa amizade desse jeito, do jeito que eu quero, disponível na hora que eu quero, do jeito que eu quero e da forma que eu quero, está tudo bem. Na igreja, muitas vezes estou me movimentando por contrato. Se eu tenho o que eu quero, eu permaneço. Se eu não tenho o que eu quero, eu vou embora, porque é conveniência. Se o pastor faz do jeito que eu quero, eu permaneço. Se o pastor faz de um jeito que eu não gosto, eu vou embora, simples assim. Porque muitas vezes estamos nos movimentando por contrato e deixamos de nos movimentar por aliança. E muitas vezes nos movimentando assim até com o próprio Deus. Se Deus responde minha oração, eu estou feliz. Se Deus me dá sinais, eu obedeço e eu acredito. É por isso que Abraão foi o pai da fé. Ele não agiu por contrato, ele agiu por aliança. Ele agiu sem enxergar, ele agiu sem ver. E mesmo assim foi imputado sobre ele como pai da fé. Sabe por quê? Porque a dinâmica do céu não é contrato. A dinâmica do céu é aliança. E aonde tem aliança tem a presença de Deus, firmando, estabelecendo a presença dele, firmando e estabelecendo o propósito, firmando e estabelecendo o futuro, firmando e estabelecendo o destino. Só que muitas vezes estou vivendo escassez. Estou vivendo totalmente escassa, presa do ambiente, presa no propósito, presa no chamado, porque Deus tem muito mais, Deus liberou, Deus fez, só que eu estou agindo por dinâmica de contrato. Se Deus faz do jeito que eu quero, está tudo bem, mas se Ele não me responde do jeito que eu quero, eu largo mão, eu não oro mais, não peço mais, eu fico triste e até culpo Deus das coisas que estão acontecendo na minha vida. Isso é forte, porque nós entramos num ciclo de maldição e desonra, porque não é assim que Deus trabalha. Tem um hino muito antigo, gente, eu não sou antiga não, é um hino que eu já ouvi falar, sabe, que vai dizer: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. É Deus de contrato? É Deus de aliança. Só que se eu me movimento com um contrato, eu me afasto do Deus que faz além do que eu imagino. Porque nós cremos em um Deus que faz infinitamente além do que pedimos, pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Só que para alcançar o infinito, o abundante, nós temos que abraçar a aliança e recusar a dinâmica de contrato. A aliança não é negociação. A aliança é diferente. A aliança, ela não pergunta: o que eu vou receber? Ela vai dizer: o que eu posso entregar? Será que aqui, neste culto, nós estamos na dinâmica de contrato ou aliança? Será que enquanto o louvor está fluindo, está do jeito que eu quero, cheio de performance, cheio de luzes, eu vou, glorifico, me entrego? Ou quando não tem, quando alguém erra a gramática, quando alguém desafina, quando não está do jeito que eu quero, eu continuo com a mesma entrega? Porque muitas vezes até no culto nós estamos adorando a Deus, cultuando por contrato e não por aliança. E o contrato vai dizer: se tiver do jeito que você quer o louvor, se tiver com as luzes que você quer, tá bom, você pode glorificar, você pode se entregar, você pode se derramar. Mas e se não tiver tudo que você arquitetou? Será que forma a mesma adoração? Será que é a mesma entrega? Ou então, não, Ruth, na igreja eu me entrego, chega em casa não consegue orar. Se aqui eu consigo me derramar, se aqui eu consigo me entregar, e lá em casa eu não consigo, porque aqui eu estou adorando a dopamina, não Cristo. Aqui eu estou adorando a serotonina, aqui é ativada alguma coisa no emocional, e oh, glória a Deus, aleluia, dá pulo, fala em línguas estranhas, e não tem a mesma entrega no secreto. Contrato. Isso não é aliança.
Contrato busca benefícios, aliança cultiva posicionamento, cultiva compromisso. O contrato cobra, a aliança compreende. O contrato exige perfeição, tem que ser do jeito que eu quero, se não for não está bom. A aliança entende processos, entende tempos e estações. E isso é forte, porque a aliança entende limites. A aliança não cobra do outro aquilo que o outro é incapaz de entregar. Deixa eu falar uma coisa para você. Por anos, eu vivi sob ameaça de morte. E não era alguém querendo me matar, era eu mesma buscando suicídio. Por anos da minha vida, eu vivi com depressão e com pensamentos suicidas, porque a dinâmica que eu vivia era de contrato e não de aliança. Por anos, eu cobrava de uma pessoa algo que ela era incapaz de me entregar. Isso é contrato, isso não é aliança. E o contrato, a depressão, a ansiedade, o estudo científico vai dizer que a dinâmica de cobrança gera todo tipo de frustração, gera ansiedade, depressão, gera síndrome do pânico, porque você colocou tanta expectativa em algo, você colocou tanta expectativa em uma pessoa, você colocou tanta expectativa em um lugar, e quando as coisas não saíram do seu jeito, você cai de um lugar muito alto, porque você colocou aquilo num pedestal que não era para ter colocado. Isso é contrato. Por anos eu convivi assim. Por anos eu convivi nessa perspectiva e eu aprendi na dor. Porque houve uma área da minha vida que eu me movimentava exatamente por contrato. Por anos da minha vida, isso me adoeceu. Me levou a pensamentos de morte. Me levou a pensamentos suicida. Havia um buraco dentro de mim. E eu cobrava uma pessoa. Quando eu tinha 1 ano de idade, a minha mãe morreu. Ela tinha 21 anos de idade. E depois disso, o meu pai biológico me deixou. Eu fui adotada por uma família. Mesmo recebendo todo o amor, todo o amparo, toda a segurança emocional que uma família pode entregar, e é capaz de entregar, havia um buraco abismal dentro do meu coração. Eu não aceitava o fato de ter sido abandonada. Eu não aceitava o fato de ter sido deixada pelo meu pai. A minha mãe eu entendia, tive um luto materno na infância, mas eu entendia, não tinha como cobrar dela algo. Ela não estava mais, mas dele eu cobrava. E por anos da minha vida, a depressão me sabotou. Eu vivi esse buraco, eu vivi a ferida do abandono. Porque um pai, digamos assim, de forma escrita, não é para abandonar. Um pai, naturalmente, não é para deixar. Um pai é para cuidar. Um pai é para acolher. Um pai é para permanecer mesmo quando as coisas não ficam fáceis. Isso é o que o meu contrato dizia. E eu vivi muito tempo nessa lógica contratual. A lógica dentro de mim cobrava, ele me deve algo. Ele me deve presença. Ele me deve pelo menos uma satisfação. Ele nunca me olhou nos olhos. Ele nunca me explicou nada sobre nada. Eu nunca soube de nada na minha vida. Mesmo morando no bairro do lado, nunca foi capaz de olhar nos meus olhos. Nunca foi capaz de me dirigir a palavra. E eu cobrava a presença, eu cobrava a satisfação, eu cobrava cuidado, eu cobrava a paternidade. E essa perspectiva de contrato gerava mais e mais cobranças. Porque o contrato gera cláusulas, você precisa fazer isso. Você precisa me entregar isso. Só que isso, ao invés de curar a ferida, arrombava mais a ferida. Criava mais buraco. E um dia o Senhor me encontrou. E o Senhor disse: filha, seja grata pelo seu pai. Eu fui contender com o Senhor. Que loucura é essa, Deus? Ser grata pelo quê? Ele nunca me deu nada. Ele nunca fez nada. O mínimo do mínimo do mínimo do nada. Ele nunca ofereceu. Ser grata pelo quê? E Deus me falou: filha, muitas pessoas fizeram muita coisa por você,
Mas todas essas pessoas que você hoje respeita, que você hoje ama pelo que já te entregaram, são incapazes de entregar o que Ele já te deu. E o que foi que Ele me deu, Deus? Porque o que eu saiba, Ele nunca me deu nada. Ruth, Ele te deu a vida. Você nunca viveria o que você está vivendo se não fosse a vida que Ele entregou para você. No contrato a gente só enxerga o que está na nossa frente. Ninguém me entrega nada, ninguém me faz nada, ninguém dá nada para mim, ninguém faz nada por mim. E naquele momento o Senhor me quebrou. E o Senhor me falou comigo: filha, ninguém dá o que não tem. Você precisa parar de cobrar aquilo que as pessoas não têm para te dar. Você tem que parar de cobrar aquilo que as pessoas são incapazes de te dar. Porque isso é contrato. É você cobrar. E muitas vezes uma cobrança covarde. Uma cobrança além daquilo que podem te oferecer. Eu pude entender que o meu pai biológico só pôde me entregar a vida. Nada além do que isso. Ele não era capaz de entregar amor, porque ele não tinha nem para ele. Ele não era capaz de entregar paternidade, porque talvez não teve nem para ele. Ele não era capaz de me entregar cuidado, porque ninguém dá o que não tem. E muitas vezes a gente cobra dos nossos maridos, a gente cobra das nossas lideranças, a gente cobra das nossas amizades, coisas que são incapazes de entregar. Entenda uma coisa, a dinâmica de contrato faz você ficar no banco do juiz e dizer assim: ó, você me deve isso, e você leva a pessoa para uma inadimplência. A pessoa vai para o Serasa do teu coração. Você está me devendo isso, você está me devendo essa satisfação, você está me devendo isso daqui, você está me devendo tudo isso. E o Senhor está dizendo: ei, para de cobrar, para de se movimentar por contrato, comece a se movimentar por aliança. A partir daquele dia eu nunca mais cobrei o meu pai daquilo que ele não podia me entregar. Hoje eu consigo olhar para ele e perdoá-lo. Hoje eu consigo olhar para ele e ser tão grata por aquilo que ele me entregou. Porque eu não viveria tudo o que eu vivo se não fosse por intermédio da vida dele. E está tudo bem ele não dar o que eu espero. E está tudo bem eu não viver tudo o que eu quero. Mas eu tenho tudo o que eu preciso, porque eu encontrei a paternidade poderosa no meu Senhor. Porque Ele não é como os homens. O homem quebra contrato, o homem quebra aliança, mas o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria, porventura falaria e não confirmaria o que ele falou. O meu pai não quebra aliança, o meu pai, ele é fiel em tudo, ele não falha em nada. E quando eu parei de cobrar, eu fui curada. Eu fui curada de toda a prisão emocional. Porque contrato te coloca em prisões. O contrato te coloca em cadeias emocionais. O contrato faz você se movimentar paralisada por tudo aquilo. Deus tem tantas coisas para fazer, mas se eu me movimento por contrato, tem tantas famílias que têm promessa, tem tantas casas que têm promessa, mas quando se movimenta por contrato, por cobrança, por cláusulas, que é exigindo além do que o outro pode entregar. Muitas vezes estou exigindo do meu marido nem aquilo que ele pode entregar como homem, como marido. Às vezes eu exijo dele o que meu pai não me entregou na infância. Porque você não me ama, porque você não está comigo. Mas muitas vezes você não está, você está colocando sobre ele uma cobrança que nem é sobre ele, é um buraco antes dele. E a tampa dele não vai tampar esse buraco. Enquanto você não se movimentar de aliança, você vai viver presa, cativa, pela frustração, pelo medo, pela angústia. Você vai viver paralisada. Deus tem tanto, mas você vive o mínimo. E a gente começa a adoecer. Porque nós começamos a cobrar dívidas que só Deus pode pagar. Eu pude entender que a dívida de uma paternidade, ninguém, nem o meu pai adotivo poderia me pagar. Somente o meu pai celestial, que nunca me deixou, que nunca me abandonou. Que no acidente de carro, quando eu tinha 1 ano de idade, num acidente que morreram 6 pessoas, quem era eu sem cinto de segurança? Quem era eu com 1 ano de idade? Se não fosse o meu pai celestial, que permanece firme em sua aliança. Foi um Deus que não me abandonou, foi um Deus que não desistiu de mim. E você chegou até aqui, porque esse Deus é um Deus de aliança. Eu sei que muitas pessoas que eram para ter carregado você no colo, não te carregou, te jogou no chão. Mas o teu Deus nunca te jogou no chão, porque Ele é Deus de aliança. Ele não é Deus de contrato. Ele é um Deus que permanece fiel, mesmo quando a gente é infiel. Ele permanece firme, mesmo quando a gente é inconstante. A aliança gera amor maduro.
não vive cobrando faturas emocionais. Para de cobrar faturas emocionais. Para de cobrar pessoas. Para de cobrar teu marido. Pare de cobrar as pessoas por aquilo que nem mesmo você é capaz de entregar. Você cobra a fidelidade dos outros, mas você senta em mesas e começa a falar mal dos outros. Você cobra amor do teu marido. Você cobra ser tratada como rainha, mas não é capaz de tratá-lo como rei. Mas quando a gente se movimenta com aliança, não é o que eu vou no ambiente para ter de benefício, é o que eu sou capaz de entregar por aquilo que eu já recebi. Meu Deus. Eu não me movimento por aquilo que eu preciso, eu me movimento por aquilo que eu já tenho. E eu já tenho tudo nele. Ele já morreu na cruz do Calvário por mim. Ele já ressuscitou. Ele já venceu a morte. Nele eu tenho tudo. Nele eu posso tudo. Nele eu venço, porque nele eu posso todas as coisas. Glória a Deus. Só eu estou sentindo essa graça. Meu Deus do céu. Catuca a mulher do seu lado e diz: Jesus está aqui. A graça dele está aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo homem e toda mulher que é extremamente usado por Deus abandonou a dinâmica de contrato e abraçou a dinâmica de aliança. E nós vemos isso na vida de Elias. Elias reverbera essa verdade de aliança e não de contrato. Nós vemos Deus levantando Elias. E quando fala sobre Elias, fala Elias o tisbita. E quando a Bíblia vai dizer Elias o tisbita, não está falando do sobrenome de Elias, está falando do lugar que ele veio. Ele veio de Tisbé, um lugar pequeno, um lugar que se você procurar no mapa você não encontra, de tão pequeno que é. Tisbé não tem no mapa. Se você for procurar Tisbé, não existe no mapa, de tão insignificante que era o lugar. Ele veio, Elias surgiu na história. Ele vem de um lugar escondido, insignificante, perto das montanhas de Gileade. Isso é poderoso, porque Elias, ele não vem de uma família poderosa, de uma família influente. Elias não vem de uma escola profética, de uma escola sacerdotal. Ele não vem da escola profética, ele não vem da linhagem sacerdotal. Ele era um homem desconhecido, um homem sem nome, um homem sem família conhecida, um homem sem linhagem real, mas um homem que era conhecido por Deus. Um homem que foi escolhido por Deus, não pela dinâmica de contrato, mas pela dinâmica e pela lógica de aliança. Por que, Ruth? Porque o contrato busca currículo. O contrato busca referência. De onde você veio? Quais são as suas qualificações? Qual é o teu sobrenome? Serquilho tem muito disso, né? Qual é o teu sobrenome? Se você tem sobrenome, você é bem tratado. Você compra na minha loja. Se você não tem sobrenome, então você é maltratado. Não quero você aqui. Elias é isso. Ele não tem nome, mas Deus levanta, não porque vê vantagem em Elias. Deus levanta porque a aliança escolhe propósito. A aliança escolhe fidelidade. E nesse momento, Deus não levanta Elias porque ele tinha algo para oferecer. Deus levanta Elias porque encontrou no coração de Elias um coração disposto a obedecer a aliança. Deus escolhe Elias. Deus levanta porque encontrou nele um homem aliançado em sua palavra. Contratos escolhem performance, buscam referência. A aliança escolhe fidelidade. O reino de Deus não busca pessoas que impressionam. O reino de Deus não busca pessoas que têm boa oratória. Deus não é professor de português. O reino não procura celebridade. Deus não é diretor de Hollywood. O reino procura pessoas que são fiéis à sua palavra e não negociam a aliança que tem a sua palavra.
Antes de Elias ser um profeta poderoso, nós vemos um homem que honrou a aliança. Antes de Elias ser um homem que fez fogo cair do céu, foi um homem que buscou em Deus tudo o que precisava. Antes do Carmelo, houve aliança. Antes do fogo cair, houve aliança. Antes dos milagres acontecerem por intermédio de Elias, houve fidelidade. Houve um homem que não se movimentou por contratos. Tem muitas mulheres que vai dizer: eu vou fazer só quando eu estiver pronta. Eu vou fazer quando eu tiver um estudo, uma faculdade. Eu vou fazer só quando eu tiver recurso. Isso é contrato. Não é o jeito que Deus espera. Não é o jeito que Deus trabalha. Deus não espera você estar pronta para Ele te usar. Ele começa a trabalhar em você quando você se aliancia ao propósito de: sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não chama os preparados, Ele capacita os escolhidos. Ele não te chama porque você é boa, Ele te chama porque Ele é fiel. Ele não te chama porque você pode, Ele te chama porque Ele é o grande eu sou. Ele não te chama pela sua performance, pelo que você faz, ou pelo que você deixa de fazer. Ele te chama por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre há de ser, aquele que vem e aquele que irá buscar a sua igreja. Ele te chama, não porque você é suficiente, mas porque nele você encontra tudo o que precisa. Então, se eu me movimento por contrato, eu vou esperar cenário perfeito. Eu vou esperar uma boa teologia, não que você não precise fazer. Mas aqui agora você pode abrir a sua boca e dizer: pelo menos Jesus é bom, Jesus curou a minha vida. Jesus salvou a minha vida, eu tenho tudo nele, eu consigo tudo nele, Ele é fiel, Ele não me abandona, Ele transborda amor sobre a minha vida. Aqui e agora você pode liberar desse amor, mesmo não tendo tudo perfeito. Não é esperar estar tudo perfeito, é viver e olhar para o perfeito. E é exatamente isso. Deus nunca, me diz uma pessoa na Bíblia que Deus chamou que estava pronta. Me diz uma. Ninguém estava pronto, mas confiaram na aliança. Confiaram que aquele que prometeu vai sustentar. E confiaram que aquele que falou não vai abandonar quando as coisas ficarem difíceis. Confiaram mesmo quando todo mundo estava contra, mesmo quando todo mundo não entendeu. Continuou confiando na aliança de Deus. Deus chama pessoas dispostas a abraçar a aliança. Elias prova isso. Ele não entra na história por mérito. Ele entra porque ele abraçou a aliança. A obra de Deus, ela nunca foi sustentada por talentos extraordinários. Se você for ver na Bíblia, ninguém na Bíblia tinha talento extraordinário. O único segredo dessas pessoas era unicamente Jesus, Deus, o Pai. Se tirar Jesus, sobra nada. Nós vamos entender que a obra de Deus se sustenta com corações que queimam por aliança. E nós vamos ver isso na história dos homens. Na galeria da fé, homens, não estou falando nem de Bíblia, mas do século passado, homens e mulheres que passaram antes de nós, que foram pais, que hoje deram caminhos que nós passássemos, abriram caminhos para nós. Eu olho para a história e eu vejo uma Susana Wesley, uma mulher que teve aliança, mesmo em grandes perdas. Susana enterrou filhos. Foi uma mulher que teve 19 filhos. Ela enterrou filhos. Ela enfrentou pobreza. Ela viu a casa dela pegar fogo inteira. Não sobrou nada para contar a história.
Ela viveu situações que era para ter feito ela desistir, mas ela decidiu continuar. Ela não serviu a Deus por contrato. Se a minha vida der certo é porque o Senhor é comigo. Não, ela continuou mesmo quando tudo deu errado. Ela continuou fiel à aliança que ela tinha em Cristo. Ela continuou acreditando, ela permaneceu por aliança. E mesmo em perdas, continuou discipulando os seus filhos. E a partir do ventre de Susana Wesley, surgiu John Wesley e Charles Wesley, um dos maiores avivalistas da Europa. Aqueles que desbravaram as nações. Uma mãe aliança sustentou o avivamento em grandes nações. Eu olho para George Miller, um homem que eu vejo uma fé que recusou contratos humanos. Miller cuidou de milhares de órfãos uma vida inteira, e ele se recusava a receber um centavo de homem. Pessoas que na política queriam financiar o projeto, e ele dizia: não, a minha obra é sustentada pelo meu Deus. E que lógica é essa? Aliança. O contrato vai dizer: se eu tiver recurso eu faço a obra. A aliança vai dizer: se Deus falou, Ele sustenta. Porque para onde Deus aponta, Ele paga a conta. A história vai dizer que um dia, George Miller e suas crianças estavam sem nada para comer. George coloca todas as crianças na mesa e vai agradecer pela comida que não tinha. Oraram pela comida que não tinha. Agradeceu pela comida que não tinha. Não tinha nada para comer, não tinha o pão para comer, não tinha o leite para beber. Mas aquele que é fiel não falha. Quando terminou a oração, George Miller escuta a porta bater. Quando ele vai abrir a porta, ele vai ouvir: George, eu trouxe pão e eu trouxe leite para as crianças comerem. Porque o nosso Deus não trabalha por contrato. O nosso Deus permanece fiel para quem está aliançado a Ele. Eu olho para Corrie ten Boom. Eu vejo aliança em meio ao horror. Corrie, uma mulher, ela passou pela concentração nazista, sofreu abusos, sofreu inúmeros ataques. A irmã dela, que estava com ela na concentração nazista, morreu. Ela viu a irmã morrendo. Uma mulher que sofreu o indizível. Mas quando Corrie sai da concentração nazista, ela não sai amarga. Ela não sai culpando todo mundo, cobrando todo mundo. Ela sai liberando perdão para todo mundo. Ela sai profetizando, ela sai abençoando, ela sai perdoando o soldado. O soldado nazista que a maltratou, que a fez sofrer amargamente. E ao invés dela pregar sobre a amargura, ela sai fiel. Ela não prega o ódio, ela prega o perdão, ela prega o amor, ela prega. O contrato vai dizer: se me ferirem, eu firo também. Me dá um tapa, leva outro. O contrato vai dizer: se me ferir, eu saio do lugar, simples assim. Se me traírem, eu saio do ambiente, simples assim. Mas a aliança vai dizer: a aliança, sim. Pronto. A aliança vai dizer: mesmo ferida, eu vou permanecer igual ao meu Cristo. Mesmo ferida, eu vou refletir o meu Jesus. Mesmo ferida, não vai mudar a essência. Eu olho para Ele, Ele é meu alvo, Ele é minha referência de amor, de entrega, de perdão, de humildade, de serviço.
Oh, Ramai, Shidika, oh, Ramai, Dehai. Como sustentar, Ruth, a dinâmica de aliança? Nós podemos olhar para a história de Elias. Como sustentar uma vida de aliança, Ruth? Porque eu entendi que contrato traz prisão e aliança traz honra. Esses homens, não é que a aliança, a vida vai ser fácil, vai ser flores, céu de brigadeiro. Porque mesmo vivendo em aliança, irmã Maria, nós vamos enfrentar dissensões, vamos enfrentar afronta, vamos enfrentar medo, vamos enfrentar perseguição. Mas nós teremos do lado o Deus que não deixa, o Deus que não abandona, o Deus que continua sendo fiel, mesmo quando o mundo deixa, mesmo quando o mundo joga do colo, mesmo quando as pessoas te rejeitam por aquilo que você está carregando. Ele continua do teu lado, Ele não te rejeita, Ele continua com você, porque não é performance, não é o que você é o que Ele tem. É o que Ele é. E Ele não nega a si mesmo, assim diz a palavra. Ele é amor, Ele é fiel, Ele é poderoso. Sabe qual é o primeiro segredo para permanecer em aliança e viver uma vida de honra? Uma vida de provisão, porque essa é a palavra profética, o rumo profético. Primeiro, oração. Quando Elias declara diante de Acabe: conforme a minha palavra, não vai chover sobre a terra. Olha o que Elias fala: sobre a minha palavra. O que dá para Elias tanta autoridade para dizer: conforme a minha palavra não vai chover? E sem chuva não tem vida, sem chuva não tem agropecuária, porque o que movia a economia da época era a agropecuária. O que trazia alimento, o que trazia vida e sustento para o povo era a agropecuária. Se não tinha chuva, não tinha vida, não tinha agricultura. Se não tinha isso, não tinha sustento. O povo entra em desonra, em miséria. O que dava autoridade para Elias? Se você for procurar e ler a história inteira de 1 Reis, e você pode até ir para 2 Reis, onde vai citar mais Eliseu do que Elias, mas se você for em 1 ou 2 Reis, você não vai encontrar resposta. O que foi que deu autoridade para Elias chegar diante de Acabe, o rei de Israel, e dizer: sob a minha palavra não chove? Só que se você for ver no Novo Testamento, nós vamos encontrar a resposta. Você vai encontrar a resposta. Em Tiago capítulo 5 e versículo 17, vai dizer, sabe o que deu autoridade para Elias falar? Tiago vai dizer: Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Não foi Elias falar, foi Elias viver. O falar de Elias era apenas uma evidência da aliança que ele tinha com Deus no secreto. Porque tem muita gente querendo liberar sem ter vida de oração. Tem muita gente querendo fluir, liderar, ministrar, transbordar, sem ter aliança no secreto. Meu Deus! Não tem vida pública honrada se não tiver aliança no secreto. Antes de ficar de pé diante dos teus problemas, tenha aliança de joelhos com Deus no secreto. Não tem como você ficar de pé diante dos teus problemas se você não entender a aliança de comunhão com Deus de secreto. O Deus que eu sirvo é um Deus de secreto. É um Deus que se movimenta quando ninguém está vendo, quando não tem likes, quando não tem foto no Instagram. Oh glória, que Deus é bom. Manda até um versículo no Salmo 23. Não é que você não deva falar da palavra do Senhor. O problema é eu querer liberar sem antes encontrar com meu Deus, o Deus de aliança no secreto. É incoerente eu querer liberar no público aquilo que eu não vivo no secreto. É incoerente, isso é contrato, é por conveniência. Porque falar de Jesus dá ibope, porque falar de Jesus dá seguidor. Meu Deus, isso te traz desonra para a tua vida. Porque Deus não é Deus de contrato. Não é eu falo o nome dele para eu ter like. Porque quando eu mando um versículo, nossa amiga, eu precisava dessa palavra. E você está vivendo ela? Você está vivendo com verdade ela? Porque a gente está se movimentando aí por contrato. Aí nós vamos ver a vida está como? Família está no lixo, filhos está na desobediência,
O marido está na escravidão, no vício, o filho está na depressão, mas eu estou declarando a palavra. Não adianta declarar a palavra sem a aliança no secreto. Isso traz desonra para a tua vida. O que dá autoridade para você falar no público é a aliança que você tem quando ninguém está enxergando. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está dando like, quando ninguém está te aplaudindo, é naquele lugar que você encontra com teu Deus. Ele vai te enchendo de autoridade, Ele vai te enchendo de unção, Ele vai te enchendo de poder, Ele vai te enchendo de ousadia. E no abrir da tua boca no público, Deus confirma o que você diz. No abrir da tua boca, Ele confirma aquilo que você está declarando. No levantar das tuas mãos, demônios caem por terra, porque não é o que eu digo no público, é que eu vivo aquilo em aliança com o meu Deus, no secreto, quando ninguém está vendo. A autoridade pública de Elias era um reflexo da sua aliança no secreto. Deus não é Deus de contrato de público. Contrato precisa ter testemunha para a pessoa ver. Aliança, ninguém precisa estar vendo, mas eu continuo ali fiel ao meu Senhor. Está todo mundo dizendo o contrário. Você é isso, você é aquilo, mas você vai para a aliança e fala: Senhor, eu estou com verdade na tua presença, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha história, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, Pai. Não interessa os levantes públicos, eu permaneço fiel ao meu Deus, porque Ele é um Deus de aliança, e o meu Deus não quebra a aliança. Ninguém permanece de pé se não tiver aliança no secreto. Queremos vencer as batalhas de pé. Na dinâmica de contrato, entenda: você nunca vencerá nada, a não ser que você se renda à aliança com teu Deus. Enquanto a gente estiver se movimentando por contrato, por benefícios, por conveniência, eu sou crente, por que eu sou crente? Você já se fez essa pergunta? Porque eu já me fiz, gente. Por que eu sou uma cristã? Por que eu sou crente? Por que eu sou crente em Cristo? Você já se fez essa pergunta? Porque se minha vida cristã é incoerente com a minha vida, a minha atitude como esposa, como mãe, como serva, como filha, como membra de uma igreja, de uma instituição, por que eu ainda sou uma cristã? Só para ter um nome? Porque está na moda? Porque no Brasil nós nos tornamos, o povo evangélico se tornou a maioria e está na moda. Nós estamos vivendo algo novo na história do Brasil. Na primeira vez na história que os evangélicos são a maioria do povo. Mas e a qualidade de aliança deste povo? Eu me pergunto, aonde está a qualidade de aliança? Porque é fácil eu dizer que sou crente, mas o que me sustenta quando todo mundo está me falando mal de mim? A primeira coisa que eu faço é mandar indireta no Instagram, nos stories. Aonde está o cristianismo? Aliança não é isso. Dias bons, a aliança sustenta. Dias ruins, a aliança sustenta. Dias bons que todo mundo dá tapinha nas costas, a aliança sustenta. Mas em dias que todo mundo te deixa, te trai, a aliança continua sustentando. Porque aquilo que eu creio não vem de homens. Aquilo que eu sou não é determinado por aquilo que dizem sobre mim. Aquilo que eu sou está aliançado por aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida e sobre a minha casa. A coragem de Elias não nasceu do temperamento de Elias. Nasceu de um coração aliançado no secreto com o Senhor. Porque antes de Elias ir até o rei Acabe, ele se curvou diante dos reis, do rei dos reis, aquele que é acima de todos os reis. A oração é a arma mais poderosa de quem é aliançado em Cristo. Não existe cristianismo sem a oração. E então nós entendemos que não existe aliança sem comunhão. Não tem como eu falar que eu sustento a aliança com meu Deus se eu não tenho relacionamento com Ele. A aliança é comunhão. A aliança é relacionamento diário. Milagres se movem pela oração. Céus se abrem pela oração. Circunstâncias
mudam pela oração. Orar é abrir o coração para quem tem o poder de abrir os céus ao teu favor. Orar é acionar o braço daquele que movimenta o universo. Como que se mantém uma aliança? Qual é o primeiro segredo? Fala sem medo. Orar. Vocês não estão comigo. No 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oração. Oh, glória. Está difícil até de sair. Jesus amado. Hoje nós vamos orar. A partir de hoje, nós vamos orar. Fogo do céu vai descer. Deus vai transbordar. Provisão vai chegar. A minha casa será honrada. A minha história vai ser honrada. Meu destino será destravado. Tudo que está travado, a oração vai começar a destravar. Porque a aliança vai sustentar o teu relacionamento com Deus. Fala para a mulher do teu lado e vai. Ora, é tempo de orar. Fala para ela. É tempo de orar. Vai orar. Fala para ela. Eu vou orar quando eu quiser, quando eu sentir vontade. Não, filha, aliança. Gente, vamos entender? Lá no teu trabalho, tu tem o quê? Aliança ou contrato lá? Contrato. E tu é capaz de acordar muitas vezes até 5 horas da manhã para cumprir o contrato. Tu vai doente, tu vai querendo, tu vai não querendo. Por quê? Porque você precisa honrar o. E quando a gente fala de aliança, a gente não faz da mesma forma. Eu oro quando eu sentir. Eu oro porque eu preciso de uma cura. Aí eu lembro de orar. Eu oro porque eu preciso passar na faculdade, pastora. Não, eu vou orar porque eu preciso de casar. Eu preciso, pastora. Eu preciso que Deus mude o coração do meu marido. Porque tem um Nabal dentro dele. Só ora quando as coisas apertam. O segundo segredo de Elias para permanecer firme em aliança é a obediência. O primeiro segredo é uma vida de oração. O segundo segredo é uma vida de obediência. Porque não tem aliança sem obediência. É uma graça barata, aonde eu faço o que eu quero, sem me submeter à autoridade de Deus, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele manda. Deus, Ele fala para Elias: Elias, agora você se retira daqui e vai para o ribeiro de Querite, porque lá tem um ribeiro, e ali você será sustentado. Elias obedece. E aonde fica o ribeiro de Querite? No deserto. E o quão é difícil a gente obedecer e permanecer fiel a uma aliança quando Deus manda a gente para o deserto. Não é fácil não, gente. A gente não gosta de deserto não. Tá tudo bem. Sabe quando tá tudo bem a sua vida? E Deus manda você por outro caminho. Meu Deus, o caminho é difícil. O caminho é árduo. Aí você escolhe obedecer. Aí o que acontece? Ribeiro seca. Porque até obedecendo a voz de Deus, ribeiro seca. Porque a gente acha, a gente tem a leve impressão que obedecendo Deus em tudo, a gente vai viver tudo com vento favorável. Sabe de nada, inocente. Deus seca ribeiro. Porque sabe que se o ribeiro continuar com água, a gente vai se acomodar com o ribeiro. Quando Deus tem uma fonte, quando Deus tem um oceano ainda para realizar, quando Deus tem muito mais para fazer, a gente começa a se contentar com o ribeiro de Querite, quando Deus tem muito mais para realizar através de nós. É por isso que ribeiro seca. E aí a gente precisa estar em obediência. Porque quando o ribeiro seca, a gente, se for movimentado por contrato, a gente vai ter o quê? O Senhor me abandonou. O Senhor mentiu para mim. O Senhor me deixou. Que Deus é esse que não cumpre? Ele não mandou ir para o ribeiro de Querite? E agora? O ribeiro secou. O que eu faço? Tudo que parecia sustento acaba. E a pergunta que fica é: como a gente fica quando aquilo que era sustento acaba? Quando aquilo que era provisão acaba? Quando a porta fecha?
quando a doença chega, quando o filho vai embora, quando o vício chega, quando o marido traz pesos, prisões, vícios, desonra para dentro de casa, quando tudo aquilo que a gente sonhava deságua, como que nós permanecemos? Qual é a nossa atitude? E agora? O que nós vamos fazer quando a crise chega? Quem vive por contrato entende a escassez como abandono. Deus não está mais comigo. Deus não escuta mais minha oração. Mas quem vive por aliança permanece mesmo quando a provisão seca. Mesmo quando aquilo que eu achava que era para ser não acontece, permanece porque tem aliança. Elias não negocia com Deus. Ele não vai dizer: Senhor, não era isso que o Senhor combinou comigo. Não. A aliança vai dizer: Senhor, foi o Senhor que falou sobre isso. Então, Senhor, o Senhor é fiel para permanecer comigo mesmo quando a provisão acaba. Elias permanece aliançado à palavra, porque a verdadeira aliança é aquela que permanece quando tudo acaba. A verdadeira aliança, ela não é permanecer quando tudo está fluindo, ela é permanecer quando tudo está dando errado, quando todo mundo virou as costas, quando ninguém entendeu, quando ninguém abraçou, quando ninguém honrou. A verdadeira aliança nasce de um coração que não espera as pessoas te entregar para você continuar caminhando. Você continua mesmo quando ribeiros secam. Você continua acreditando mesmo quando as coisas acabam, mesmo quando a falência chega, mesmo quando as pessoas vão embora, mesmo quando as pessoas não entendem. A aliança faz você permanecer olhando para a palavra. Foi Ele que mandou e eu estou fazendo aquilo que Ele mandou. Foi Ele que liberou, eu continuo fazendo aquilo que Ele mandou. Eu continuo fiel mesmo quando o ribeiro seca, mesmo quando não tem provisão nenhuma. A maneira de se manter aliança, primeiro é por oração, segundo por obediência, porque não tem aliança sem obediência. E terceiro, como Ruth manter aliança? Na entrega. O ribeiro seca. E agora? A ordem de Deus para Elias é: vai até Sarepta, Elias, porque ali vai ter uma mulher que vai te sustentar. Eu já ordenei ela para que te dê comida. E quando Elias encontra a viúva está numa mentalidade de escassez. A viúva está numa mentalidade de sobrevivência. Ela vai dizer para Elias: profeta, eu só tenho um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer, vou comer e vou esperar a morte. Mas isso é linguagem de escassez de contrato. Elias vai olhar para aquela mulher e vai liberar uma palavra de aliança. Elias vai olhar para ela e vai dizer: tu vai fazer o pão, mulher, mas não vai fazer para você e para o teu filho, tu vai fazer primeiro para mim. Ele não está sendo egoísta, ele está colocando os olhos dela na aliança. Porque quem move por aliança tem o Deus da provisão se movimentando no lugar. Ele não quer para ter, ele não quer fazer aquilo por ego, por egoísmo. Ele está desenvolvendo naquela mulher uma mentalidade de aliança. Ele quer mostrar que quando ela se movimenta não pelo cenário, mas pela palavra, toda desonra, toda provisão chega na casa dela. Ele está chamando aquela mulher para sair da lógica de contrato. O contrato vai dizer: eu só te entrego quando sobrar para mim. Eu só oferto se sobra no meu orçamento.
Eu só libero para alguém se sobrar para mim. Isso não é o que o reino fala. Isso é dinâmica de contrato, isso traz desonra para a tua vida. É por isso que você vê a tua vida andando para trás. Você não flui, é um passo para frente e 10 para trás. Por quê? É dinâmica de contrato. É você olhando, Senhor, está faltando, eu vou comer, minha família vai morrer. E o Senhor está dizendo, experimente se aliançar a minha palavra. Experimente se movimentar não por aquilo que você vê. Experimente se movimentar pela minha palavra, por aquilo que eu libero sobre a tua casa. Elias vai dizer, faz primeiro para mim. E a aliança vai dizer, eu entrego primeiro porque eu confio, porque o meu Deus vai prover. A aliança vai pegar-se na palavra. E sabe qual foi a palavra que o profeta disse? Assim diz o meu Deus, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai terminar, até que envie chuva sobre a terra, a tua casa não vai perecer. Eu sinto o poder de Deus abraçando este lugar. Eu sinto a graça de Deus abraçando este lugar. Entenda, ela não deu pão antes do milagre. Ela deu pão antes de ver o milagre. Ela não deu pão porque viu o milagre acontecendo. Ela deu pão antes do milagre acontecer. Ela honrou, ela entregou. Ela se aliançou a palavra. A provisão não veio antes da entrega. Não queira a provisão antes de entregar. Porque a aliança vai dizer, quando você entrega, mesmo não tendo nem para si, Ele é o Deus que vai honrar a tua entrega. Ele vai honrar a verdade do teu coração. Ele vai honrar a verdade que tu carrega. Ele não vai te deixar perecer. Ele não vai deixar a tua família morrer de fome. Ele não vai deixar a tua casa no breu. Ele vai prover. Ele vai honrar a aliança, assim diz o Senhor. Elias está ensinando a viúva um princípio do reino. Ele está dizendo, a aliança coloca Deus em primeiro. O contrato coloca a necessidade em primeiro lugar. Aí eu começo a me movimentar pela necessidade e não mais pela palavra. É quando mora a desonra. É quando vem morte. É quando tudo que eu começo a viver, para onde eu olho, eu vejo morte. Olhe bem para mim, em nome de Jesus, já estou terminando. A lógica do contrato vai dizer, guarde primeiro para você, porque vai faltar. Proteja-se primeiro. Pague suas contas primeiro. Se sobrar, oferte. Se sobrar, dizima. Se sobrar, ajude alguém. Entenda uma coisa. O mundo diz isso. O reino vai dizer, se você se aliancia a minha palavra e você entrega para mim, mesmo você enxergando morte no cenário, você entrega e faz por mim, eu dou cobertura em todo o resto. Eu mando provisão, eu mando multiplicação no resto. Não vai faltar, vai multiplicar. Não vai faltar, vai ter provisão. Quando você cuida dos meus, eu cuido dos seus. Quando você faz por mim, eu faço por você. Quando você faz por mim, mesmo não tendo para você mesmo, eu sou o Deus que não deixa você perecer. E mesmo tudo do lado escasso, mesmo tudo do lado acabando, eu sou o Deus que mantenho minha aliança. E eu não sou Deus que deixa o justo perecer. E nem aquele que confia em mim e está aliançado à minha palavra não vai mendigar o pão. Eu vou mandar a provisão. No verso 13 do capítulo 17, Elias vai dizer, faz primeiro para mim. O primeiro aqui significa principal. Essa palavra aparece 182 vezes na Bíblia. E significa, indica prioridade, primícia. Ou seja, há uma autoridade na primícia.
que deságua bênçãos de provisão na nossa vida. O que significa isso, Ruth? É o mesmo princípio escrito em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso, Ruth? No reino, quando Deus é prioridade, a provisão é consequência. Eu vou repetir para você entender. No reino, quando a palavra dele é prioridade na tua vida, quando a presença dele é prioridade na tua vida, quando os princípios dele é prioridade na sua vida, a provisão é apenas uma consequência. Você não precisa ficar correndo atrás dela. Ela te persegue, ela te alcança, ela libera honra, ela libera vida, ela libera provisão, ela libera, mesmo em meio ao caos, ela libera vida. Porque aquilo que a viúva fez trouxe vida para o seu filho. O seu filho morre, mas dentro da casa dela tem provisão de vida. Porque primeiro ela faz por Deus, primeiro ela faz para o profeta, primeiro ela faz priorizando Deus. A viúva pensava em escassez, em contrato. Eu só tenho um punhado. Elias está ensinando: não se movimente na dinâmica de falta, se movimente na dinâmica de primícia. Em contrato a gente vai dizer: se eu entregar, vai me faltar. No reino, a aliança vai dizer: se eu obedecer, Deus vai me sustentar. O reino de Deus funciona assim. A viúva entrega primeiro, Deus manda a provisão depois. Aquilo que você entrega em aliança, Deus sustenta em provisão. E eu quero terminar. Uma vida de aliança, ela é mantida por oração, por obediência e por entrega. Uma vida de aliança é marcada por milagres e provisão de Deus, mesmo nos piores dias. A viúva estava desistindo, Elias estava sob pressão. 2 cansados, 2 em crises, mas 2 que aprenderam o valor de uma aliança. E essa aliança sustentou ambos. Trouxe provisão para Elias e trouxe milagre para a viúva. Oh, Espírito Santo. Eu quero terminar dizendo para você: pare de se movimentar por contrato. Comece a se movimentar por aliança. Olhe bem para mim em nome de Jesus. Não esteja no teu casamento por contrato. Esteja no teu casamento por aliança. Não esteja nessa igreja por contrato. Esteja nessa igreja por aliança. Não promova amizades como base contratos, mas com base aliança. O contrato é reativo. Eu dou se eu receber. A aliança é proativa. Eu dou não porque eu recebo, eu dou por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu recebo. Eu dou não por aquilo que as pessoas dão, eu dou por aquilo que eu já carrego. Eu não abraço porque eu sou abraçada. Eu abraço. Eu não sou luz porque eu tenho luz no lugar. Eu sou luz mesmo em dias de trevas, mesmo quando ninguém consegue liberar a luz para mim. Eu sou um sol mesmo em dias nublados. A maior prova de Deus, a maior prova que Deus é Deus de aliança, é a cruz. Jesus não assinou um contrato conosco. Ele se aliançou conosco. Quando Ele vai até a cruz, Ele esvai-se de todo o seu sangue. Porque contrato é com tinta, aliança é com sangue. E Ele derramou o sangue dele por mim e por você. O sangue sela a aliança. E
quando Cristo vai dizer: essa é a nova aliança no meu sangue, Ele vai dizer: independente de quem você é, eu continuo contigo. Eu não desisto de você. Eu não desisto da tua casa. Eu não desisto do teu chamado. Eu não desisto da tua história. Eu não desisto do teu destino. Porque não é sobre o que você pode, nem é sobre os teus acertos. É sobre a aliança que eu tenho contigo. A cruz selou essa aliança. E você recebeu uma aliança. Pegue ela agora. Pegue ela agora. Eu quero que você olhe para essa aliança. Eu quero que você olhe para essa aliança e perceba aonde você está se movimentando por contrato. Ruth, como é que eu sei? É simples. É onde você está tendo frustração. É onde você está sendo desonrada. É onde não está tendo provisão. Eu não sei se é na finança, eu não sei se é no casamento, na área conjugal. Eu não sei se é na área ministerial, não sei se é na área emocional, eu não sei. Mas aonde está o caos mora um contrato. Olhe para essa aliança, por favor. Eu quero que você responda para o teu coração. Porque tem relações na nossa vida, tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Ali mora uma dor, ali mora uma ferida. E o Senhor está dizendo: hoje é dia de trocar esse contrato por aliança. Porque enquanto o contrato gera ferida, a aliança libera bálsamo de cura. A aliança sustenta, a aliança mantém firme e de pé. E neste momento, olhando para esta aliança, eu quero que você fale com o Senhor: Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu me movimentei por contrato e a desonra entrou na minha casa, a desonra entrou no meu coração. Eu quero me movimentar pela aliança e a aliança da cruz do Calvário. O Senhor me basta, Pai. E eu quero fazer essa aliança contigo hoje, Senhor. A minha aliança não é com homens. Minha aliança é com o Senhor. A minha aliança é com a cruz. E a cruz não venceu o meu Jesus. Eu faço uma aliança contigo, Pai. A aliança não depende de circunstância. A aliança depende do teu amor por mim. E eu me aliancio a esse amor hoje. E eu quero que você coloque isso no seu dedo agora. Eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo isso. Diga: quando o ânimo acabar. Diga: quando o ânimo acabar, eu vou permanecer. Quando o ribeiro secar, quando todos me abandonarem, eu vou permanecer olhando para o Senhor. Quando todos me deixarem, eu vou permanecer olhando para o Senhor, olhando para a tua aliança. Eu não me movimento por conveniência. Eu me movimento pelo teu amor na cruz do Calvário. Eu me movimento por aquilo que o Senhor é. Eu me movimento por aquilo que o Senhor tem. Eu me movimento por aquilo que está sendo liberado sobre a minha vida, sobre a tua palavra. E nada vai falhar. Tudo aquilo que foi liberado sobre a minha vida vai se cumprir. Porque o Senhor é Deus de aliança e a tua aliança não se quebra. Fique de pé, eu quero orar por você. Hadai shedeko ramai derrai. Hadai ko ramai derrai, ramai derrai. Hoje é tempo de rasgar contratos. Hoje é um culto de rasgar contratos. E neste momento eu quero fazer um movimento profético. Você vai abraçar essa mulher que está do teu lado e vai começar a liberar palavras de bênção sobre ela. Não por aquilo que você entende que é, mas por aquilo que Deus é na tua vida, por aquilo que Ele está liberando de aliança sobre a tua vida.
Abraça ela, abraça ela, abraça ela. Começa a liberar palavras do céu sobre ela. Adai shedekora maider. Diga para ela: me aliancio a você. Eu libero palavras de Deus, palavras de bênção sobre a tua vida. Libere para ela, libere para ela. Deus está trazendo renovo agora. O Senhor me mostra corações cansados, corações frustrados, corações angustiados. Mas hoje é dia de renovo pela aliança da cruz do Calvário. Hoje é dia de aliança. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de alinhamento de propósito. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de aliança. Hoje é dia de descanso para a tua alma. Olha Deus começando a trabalhar. Olha Deus, Deus está curando vidas aqui. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está renovando. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo para sempre. Libere a bênção do Senhor sobre a vida dela. Adai. Oh, teu povo canta.